Menina cega foi zombada pelo diretor e depois ela tocou piano e surpreendeu a todos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No quarto alugado no fim de um beco, Lúcia estava sentada em uma cadeira de madeira bamba, diante de um órgão antigo de cor marrom claro, com algumas teclas quebradas. A menina de 13 anos, com os cabelos longos e embaraçados, vestia um suéter grande demais para ela, e tateava lentamente sobre as teclas do instrumento. Seus olhos eram opacos e imóveis cega de nascença. Mas toda vez que seus dedos tocavam no teclado, o mundo parecia se iluminar de uma forma que só ela compreendia. Mãe, eu toquei igual ontem? Lúcia perguntou, com a voz ansiosa e um pouco apreensiva. Uma mulher chamada Rosa saiu da cozinha. Magra, segurando uma colher de sopa na mão, com os cabelos escuros presos às pressas e o rosto marcado por sacrifício e desespero. Rosa fora professora de música, até que o passado veio à tona e sua vida foi destruída por um homem. Você tocou melhor do que ontem. Mais suave, a mudança para o tom menor foi tão delicada quanto um acalanto. Rosa sorriu, mas os olhos estavam marejados. Lúcia assentiu, sorrindo de leve. Eu só aprendi com a senhora. Mas se tivesse um professor de verdade, e acho que eu seria muito boa. Rosa ficou olhando a filha por um instante. Seu coração se apertava. Aquela menina nunca tinha visto a luz. Mas conseguia enxergar a música de um jeito que quem tem visão jamais entenderia. Rosa sempre sonhou que a filha tivesse uma vida diferente. Mas ela mesma, por causa de um passado humilhante, acabará aprisionando Lúcia entre aquelas paredes. Lúcia, não crie muitas expectativas sobre o mundo lá fora. Rosa hesitou. A senhora de novo com isso. Por que sempre fala assim? Eu sou cega, mas não sou burra. Eu quero estudar, quero uma chance. Lúcia franziu o senho. Rosa ia dizer algo, mas permaneceu em silêncio. Desde que Lúcia começara a crescer, ela passou a questionar mais. Perguntava sobre o pai, sobre o passado, e por que a mãe nunca permitia que ela tivesse contato com ninguém fora do pequeno bairro. Uma batida na porta interrompeu. Lúcia ergueu a cabeça. Quem é, mãe? Rosa foi abrir. Um carteiro usando capa de chuva estendeu um envelope amassado, carta do Instituto Escola de Música do Estado de São Paulo, para Lúcia Pereira? Rosa ficou paralisada. Sua mão tremia. Eu recebo por ela, obrigada. Quando Rosa fechou a porta, Lúcia já estava de pé, com a mão estendida. Que carta é essa, mãe? Deve ser propaganda. Rosa respondeu, sem jeito. Não. Eu ouvi claramente ele dizer o Escola de Música do Estado de São Paulo. Lúcia avançou com firmeza na voz. Rosa ficou muda. Na mente dela surgiu apenas um nome, Alexandre Silva. O diretor da escola. O homem que arruinara sua vida 20 anos atrás. Me diz, mãe. Por que tem uma carta desse lugar para mim? Lúcia falou, alcançando o envelope. Rosa tentou esconder o papel atrás das costas, mas a menina já o havia puxado. Com dedos acostumados a ler em braille, Lúcia percorreu a borda do papel. Estão me convidando para uma audição na semana que vem. Mãe, por que a senhora escondeu isso de mim? Você não entenderia. Rosa respondeu com a voz rouca. Você não conhece aquele lugar e não é um lugar para nós. Principalmente para você. Eu não sou sua filha, é isso? A senhora me ensinou música, e agora quer me proibir? Tá com medo de que eu toque melhor do que você? Lúcia gritou. Não. Eu tenho medo que você se machuque. Você nunca viu a luz, Lúcia. Não entende como o mundo pode ser cruel com uma menina cega como você. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou o rosto. Então me deixa descobrir sozinha. Eu não preciso da sua permissão. Você não vai sair daqui. Rosa segurou a mão da filha. Me solta. Lúcia gritou, puxando o braço e correndo para o canto do quarto. Ela apalpou até encontrar um casaco velho.
Eu vou, queira a senhora ou não. Lá fora, a chuva caía cada vez mais forte. Rosa correu atrás, ajoelhando-se na porta. Lúcia, por favor, me escuta. Se você for, vai se arrepender para sempre. Mas a menina já havia saído, guiando-se pelo tato nas paredes, usando a memória para sair daquela casa escura. Rosa só pôde abaixar a cabeça e chorar, minha filha, e você não sabe que aquele lugar é o inferno. 2 dias depois, à tarde, Lúcia chegou ao portão do Instituto Escola de Música do Estado de São Paulo. A chuva ainda era constante. A menina estava encharcada, segurando com as mãos trêmulas a carta de convocação. Um homem de meia idade, alto, vestindo terno preto e cabelo grisalho penteado com cuidado, saiu do prédio. Lúcia Pereira? Ele sorriu, se aproximando. Sou Alexandre Silva. Muito prazer em conhecê-la. Lúcia assentiu. Obrigada, e por me dar essa oportunidade. Alexandre se inclinou e tocou levemente o cotovelo dela. Uma pequena gênia cega? Isso é raro. Estou muito curioso. Lúcia recuou um pouco com o toque, mas ainda assim assentiu. Não sou gênia. Só quero aprender. Esse é o verdadeiro espírito de uma artista. Alexandre sorriu, mas seus olhos mostravam intenções ocultas. Ele se virou para uma assistente, Beatriz, leve a menina para a sala de treino auditivo número 3. Uma jovem de cabelos castanhos presos no alto, usando o uniforme da escola, se aproximou. Oi, Lúcia. Eu sou a Beatriz. Vem comigo, tá? Lúcia segurou a mão de Beatriz e se sentiu mais segura. Sala de treino auditivo é o quê, moça? É um lugar silencioso para treinar especialmente alunos com deficiência visual. Beatriz respondeu, mas sua voz estava baixa, com um leve desconforto. Lúcia não percebeu. Foi guiada por longos corredores, o chão frio de pedra, até pararem diante de uma porta pesada de aço. Beatriz destrancou. Dentro havia uma sala escura, completamente isolada acusticamente. Um órgão velho no centro. Sem janelas. Pode praticar aqui. Se precisar de algo, toque o sino. Beatriz disse, e fechou a porta. O som da tranca soou alto atrás dela. Lúcia se virou, tateou até o órgão, cheia de esperança. Sem saber que havia acabado de entrar numa cela projetada para tirar dela a liberdade e a luz que nunca conhecera. Ela não sabia quanto tempo havia se passado desde que a porta se fechara atrás dela. Na escuridão espessa como veludo molhado, só se ouvia sua respiração e o frio nas pontas dos dedos. Ela tocou uma tecla. Fria como gelo. Algumas estavam quebradas e não emitiam som, obrigando-a a adivinhar as notas pela memória e sensação. Sem professor, sem explicação. Sem luz, sem noção de tempo, apenas o vazio. Tem alguém aí? Lúcia gritou, mas só o eco mudo respondeu. Algum tempo depois, uma batida na porta. Ela se abriu, revelando a silhueta de Beatriz. Beatriz. E não sei que horas são, estou com fome. Lúcia disse com a voz rouca de sede. Beatriz ficou em silêncio, deixou uma bandeja plástica com sopa fria e um pedaço de pão seco. Coma. Depois continue. Eu não posso sair? Beatriz não respondeu. Apenas murmurou, não pergunte muito. É melhor obedecer. Mas, e que aula é essa? Por que não posso ver ninguém? Por que não aprendi nada? Beatriz abaixou a cabeça e fechou a porta. O som da tranca soou de novo, como uma sentença. Lúcia caiu sentada no chão, apertando a colher de plástico. Sentia-se traída. Aquilo não era uma escola de música. Não se parecia com nenhum sonho que já tivera. Era apenas uma prisão sofisticada com o nome de Sala Especial. Certo dia, a voz de Alexandre ecoou por um alto-falante na parede. Lúcia, hoje vamos testar sua percepção auditiva. Vamos gravar para avaliar seu progresso. Lúcia franziu a testa. Eu nem sei o que aprendi. Só fico aqui tocando sozinha.
A música vem de dentro, não de lições. Alexandre respondeu com leveza. Agora, toque qualquer peça que lembrar. Lúcia suspirou. Colocou as mãos no teclado e começou a tocar O Clair de Lune, de Debussy, uma música que a mãe lhe ensinara. Mas algumas teclas quebradas exigiam que ela adivinhasse as notas pelo tato. Quando terminou, nenhum aplauso. Apenas o zumbido do alto-falante. Nada mal. Agora tente outra, Fantasie impromptu. Lúcia congelou. E nunca aprendi essa música. Então toque pela imaginação. Isso é talento de verdade. Alexandre respondeu. Ela tentou imaginar a melodia, mas se perdeu entre os acordes. Uma risada soou pelo alto-falante. Não uma só, mas várias vozes de homens e mulheres rindo. Lúcia ergueu a cabeça, mãos trêmulas. Que tipo de teste é esse? Entretenimento. Quer dizer, análise ou musical. Alexandre corrigiu. Você está ajudando a enriquecer nosso acervo pedagógico. Eu sou uma pessoa, não uma marionete. Lúcia gritou. Vim aqui para aprender, não para ser trancada. Silêncio. Em seguida, o som seco do alto-falante cessou. Ninguém disse mais nada. Lúcia desabou no chão. Ela não sabia onde estavam as câmeras, mas tinha certeza de que estava sendo vigiada em cada movimento. Cada nota que tocava, cada lágrima que caía, tudo era um entretenimento arquivado. Naquela noite, um vídeo foi exibido em uma sala de reuniões privada da escola. Um grupo de professores, assistentes e alunos excepcionais estava reunido. Na tela, uma imagem granulada, uma menina cega tateando um teclado, o rosto tenso, os dedos desajeitados. Olha só, parece um gato procurando luz. Um estudante caiu na risada. Toca fora do tempo e se acha artista. Outro zombou. O senhor Alexandre ergueu uma taça de vinho e sorriu com desdém. Este é um programa experimental para deficientes visuais. Não precisa de luz, nem de escolhas. Basta som e reação instintiva. Um professor jovem chamado Tomás, sentado no canto da sala, permaneceu calado. Engoliu seco. Essa menina, e ela é aluna de verdade? Apenas objeto de pesquisa, Alexandre respondeu friamente. Não pense demais. Aqui é uma escola, não um orfanato. Tomás desviou o olhar. Sentia um incômodo profundo no peito. Na manhã seguinte, Lúcia foi acordada bem cedo. A porta se abriu. Um homem novo, assistente da escola chamado Rafael, a levou para outra sala. Você vai se apresentar diante da banca de professores para avaliação de progresso, Rafael informou. Lúcia ficou apreensiva. Eu não estou pronta. Toque o que tiver. Rafael sorriu, mas seus olhos não demonstravam nenhuma gentileza. A sala de apresentação era pequena, mas lotada. Ela não podia ver ninguém, mas ouvia os cochichos, o arrastar de cadeiras, risadinhas abafadas. Uma voz feminina soou: "Vê a menininha cega?" Uma voz masculina respondeu: "Preparem qualquer peça. Vamos ver no que dá." Lúcia foi conduzida até o piano. Ela pôs as mãos nas teclas, tentando respirar fundo. Mas a mente girava. Eu vou tocar o prelúdio em Mi menor. Não, muda isso. Disse alguém. Tente algo de Liszt, como La Campanella. Eu não conheço essa peça. Lúcia tremia. Só toque. Quanto pior, mais divertido. Uma gargalhada explodiu. Lúcia tentou, mas errou as notas. Uma tecla emperrada distorceu o som. A sala inteira caiu na gargalhada. Alguém se levantou e enfiou uma nota de R$ 5 na mão dela. Um incentivo para uma mendiga cega. Lúcia congelou. Apertou o papel amassado com força. Ela já não ouvia música alguma, apenas risos e desprezo. Uma mão pousou em seu ombro. Alexandre. Igualzinha à sua mãe, ele sussurrou. Também chorava assim debaixo da minha cama. Foi como se um golpe atingisse o peito de Lúcia.
Ela recuou, esbarrou no piano e caiu no chão. A sala inteira gargalhou. Ninguém se mexeu para ajudá-la. Apresentação encerrada, anunciou Alexandre, virando as costas. Lúcia permaneceu ali, deitada, apertando a nota de R$ 5 como se segurasse uma vergonha que não poderia apagar. Na escuridão daquela noite, ela ficou sentada, abraçando os joelhos, segurando firme o casaco. A cabeça baixa, as costas apoiadas na parede. Não chorava. As lágrimas pareciam ter secado. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma musicista, Lúcia repetia para si mesma. Mas em algum lugar dentro da escuridão, a voz de Alexandre ainda ecoava como uma maldição. Igualzinha à sua mãe. Levante-se. Tem apresentação. A voz de Beatriz cortou o silêncio, seca. Lúcia abriu os olhos. Havia dormido encostada na parede a noite toda. O pulso doía pela posição dobrada, a cabeça pesava, o estômago estava vazio. Sentou-se devagar, balbuciando: "E a apresentação? Eu não fui avisada. Ordem do Sr. Alexandre. Uma apresentação especial. Os convidados são os artistas mais renomados de São Paulo." Beatriz evitava olhar diretamente para ela, mesmo sabendo que Lúcia não podia vê-la. Lúcia engoliu em seco. "Eu não tenho repertório, nem pratiquei." Beatriz abaixou a cabeça. "Toque o que tiver. E não contrarie ninguém. Tá?" Ela não disse mais nada. Apenas ajudou Lúcia a vestir o uniforme branco simples. Na gola, um logotipo da escola costurado como um selo em um produto exposto para venda. O auditório estava lotado. Luzes brilhantes iluminavam o palco, onde havia um piano de cauda reluzente. A plateia sentada em semicírculo murmurava entre si, vestida de maneira sofisticada. Alexandre subiu ao palco, ergueu a mão em saudação. "Senhoras e senhores, hoje temos uma apresentação especial. Uma aluna cega chamada Lúcia demonstrará suas habilidades auditivas e de improvisação ao vivo." Aplausos se ouviram, mas entre eles risos irônicos vindos de alguns estudantes do fundo. "Deve ser piada", sussurrou uma aluna ruiva para a amiga. "Colocar uma ceguinha para tocar? Pra quê?" "Sessão de pais assistindo circo", disse outra, abafando o riso. Lúcia foi levada ao palco por Rafael. Caminhava devagar, segurando a barra da blusa, o rosto pálido. Não via ninguém, mas sentia os olhares, centenas de olhos julgando cada passo. Um homem da primeira fileira, o maestro veterano Leonardo Almeida, virou-se para Alexandre. "Essa menina tem talento real? Ela é a personificação do instinto musical." Alexandre respondeu, enfatizando o instinto como se falasse de um animal exótico. Lúcia sentou-se ao piano. Alexandre pegou o microfone. "Agora, vamos desafiá-la um pouco. Alguma sugestão?" Um professor de cabelos brancos se levantou. "Beethoven, Sonata número 14. Lúcia tremeu. Eu só sei o começo dessa peça." "Então complete com sua imaginação", disse o professor, frio. Lúcia colocou as mãos nas teclas. Tentava lembrar cada nota. Mas o piano era estranho, as teclas mais pesadas, e a pressão da plateia fazia seu coração disparar. Logo na terceira nota, ela errou o tempo. Risos explodiram entre alguns jovens. Uma garota gritou: "Meu Deus, já começou fora do tom." Lúcia parou. "Continue", disse Alexandre ao microfone. "A música não espera hesitação." Lúcia mordeu os lábios e tentou seguir. Mas a cada erro, mais risos. Uma mulher no meio da plateia sussurrou: "Parece teatro mudo", e mais trágico cômico. Leonardo franziu o senho. "Isso não é engraçado. É humilhação." Mas o homem ao lado riu: "Leonardo, você tá velho. Isso é a experiência educativa moderna. Tipo reality show." Lúcia terminou a peça. Respirava com dificuldade, o rosto corado. Alexandre se aproximou. "Alguém mais quer propor algo?" Um estudante chamado Marcos se levantou. "Astúrias, de Albêniz."
A partir do minuto 3. Lúcia balançou a cabeça. E nunca estudei essa peça. Melhor ainda. Marcos sorriu torto. Vai ser improviso. Mostre seu domingo. Lúcia apertou as mãos. Recolocou os dedos nas teclas, fechou os olhos. Mas os sons estavam embaralhados. Na cabeça, os risos, os sussurros, a voz de Alexandre reverberavam. A primeira nota saiu desafinada. A segunda, fora da tecla. 3 segundos de silêncio total. E depois, uma gargalhada coletiva. Um homem puxou do bolso uma nota de R$ 5, subiu ao palco e enfiou na mão de Lúcia. Um presente para pedinte cega. Merece. Lúcia ficou paralisada. Suas mãos tremiam. Alexandre pegou o microfone, fingindo seriedade. Senhoras e senhores, por favor. Mantenham o respeito. Ela está se esforçando. Mas nos olhos dele, havia puro prazer. Lúcia pousou a nota de R$ 5 sobre o piano. Retirou as mãos do teclado. Eu não quero mais tocar, disse, quase num sussurro. Você não tem esse direito. Alexandre se aproximou e murmurou ao ouvido, vi igual sua mãe, aquele dia. Também disse eu não quero, mas terminou de joelhos, chorando aos meus pés. Lúcia congelou. Levantou o rosto, vazio. Cerrou os lábios. E então se levantou do piano. Me desculpem, ela disse, curvando-se. Eu não consigo continuar. A plateia silenciou por um instante. Depois, uma salva de palmas ecoou. Não era aplauso de admiração. Era um aplauso de zombaria. Cruel, gélido. Uma aluna riu alto. Que tipo de academia de gênios é essa? Chorando no meio da apresentação. Outra completou, pelo menos sabe desistir na hora certa. Melhor que continuar ouvindo isso. Lúcia ficou no centro do palco como uma estátua sob uma tempestade de escárnio. Não chorou. Não falou. Apenas apertou a mão onde ainda havia a marca da nota suja. Alexandre se aproximou e tentou tocar o ombro dela. Lúcia recuou. Não me toque. Alexandre franziu o senho. Cuidado com o que diz. Aqui, sua mãe não pode te proteger. Lúcia virou o rosto. Eu não preciso de proteção. Mas não serei mais a piada de ninguém. Num canto do auditório, o jovem professor Tomás assistia a tudo, mudo. Virou-se para a colega. Essa menina está sendo abusada emocionalmente. Não podemos permitir que isso continue. A colega balançou a cabeça. Cuidado. O senhor Alexandre odeia ser contrariado. Tomás mordeu os lábios e saiu da sala em silêncio. Dentro dele, algo havia se rompido. Mas o medo de perder o emprego e a reputação ainda era uma corrente que o prendia. Lúcia foi levada de volta à sala onde estava presa. Sentou-se em silêncio. Não tocou mais no piano. Suas mãos estavam úmidas. Não sabia se era suor, lágrimas ou vergonha. Uma frase repetia-se em sua mente como uma lâmina. Igualzinha à sua mãe. A chuva caía em torrentes. As ruas de pedra ao redor do Instituto Escola de Música do Estado de São Paulo estavam escorregadias, desertas. Na calçada em frente ao portão principal, uma mulher pequena se protegia sob a marquise, o casaco ensopado, os cabelos grudados ao rosto. Rosa. Ela viera caminhando desde Paraisópolis até ali, segurando o papel com o endereço que Lúcia havia esquecido dias antes. Não precisava perguntar o caminho. O coração de uma mãe a guiava. Por favor, aqui é o Instituto de Música? Ela perguntou a uma estudante que saía. É sim, e mais a senhora precisa de quê? A jovem hesitou. Quero ver minha filha. O nome dela é Lúcia Pereira. Ela foi enganada e trazida para cá. Me desculpa, não posso ajudar. Sou só estudante. A jovem balançou a cabeça e apressou o passo. Rosa apertou o casaco contra o corpo, avançando até o portão de ferro. Um segurança alto saiu e estendeu o braço.
Senhora, área restrita. Proibida a entrada de civis. Eu não sou civil. Sou mãe da Lúcia. Rosa gritou. Minha filha tá presa aqui dentro. O que vocês estão fazendo com ela? O segurança olhou para Rosa com um misto de pena e desconfiança. Não sei quem é Lúcia. Se a senhora não tiver crachá, por favor, se retire. Eu conheço o senhor Alexandre. Ele é o diretor. Chama ele aqui agora. Rosa gritou ainda mais alto, chamando a atenção de alguns pedestres. Naquele momento, Alexandre apareceu, saindo do prédio com um sobretudo e segurando um guarda-chuva. Seu rosto permanecia frio como pedra. Ora! Rosa! Ele sorriu. Há quanto tempo? O que faz aqui? Não finja. Rosa avançou, mas foi impedida pelo segurança. Onde está minha filha? Devolva ela para mim. Alexandre assentiu com a cabeça. O segurança soltou Rosa, permitindo que ela se aproximasse. A menina está bem. Está treinando. Tem comida, cama, um piano. Melhor do que qualquer criança cega e pobre por aí. Alexandre respondeu com um sorriso cínico. Você não tem direito de prender minha filha. Rosa gritou. Ela veio por causa de uma carta convite, não para virar marionete. Alexandre inclinou a cabeça. Chamamos isso de programa de educação especial. E você, quem é para interferir? Eu sou a mãe dela. E sei de quem ela é filha. Rosa falou alto, a voz se quebrando na chuva. Você me estuprou. Eu me ajoelhei aos seus pés quando estava grávida da Lúcia. Fiquei calada por 20 anos, mas agora não vou mais. Um grupo de estudantes nas proximidades parou. Alguns se viraram para olhar. Um casal de idosos que passava parou para escutar. Você enlouqueceu. Alexandre murmurou, os olhos refletindo o perigo. Este não é lugar para lamentar o passado. Rosa tirou do bolso uma foto velha e amarelada. Nela, uma jovem professora Rosa sorria ao lado de Alexandre, em frente a um piano em sala de aula. Ao fundo, a placa do Instituto de Artes da Unesp 2002. Essa foto é real. Essa dor é real. E minha filha é fruto de um abuso. Rosa ergueu a foto, a mão tremendo de frio e ódio. Alexandre arrancou a foto, amassou e jogou no chão. A senhora está delirando na porta de uma instituição nacional. Se não for embora, terei que chamar a polícia. Chame. Assim eu falo tudo ao vivo. Rosa abriu a bolsa, puxou o celular e, com as mãos trêmulas, ativou o gravador. Eu vou contar tudo. Até que você grava escondido as alunas. Que usou minha filha como entretenimento. Alexandre se aproximou, os olhos frios como lâminas. Acha mesmo que alguém vai acreditar numa mulher pobre, louca, desempregada como você? Já esqueceu que foi expulsa do sistema educacional por uma instabilidade emocional? Rosa travou. Você forjou meus documentos. Você assinou a saída voluntária. Só deixei sua caligrafia mais clara. Alexandre sorriu de lado. Naquele instante, alguns estudantes começaram a gravar vídeos de longe. Uma garota cochichou. Quem é essa mulher que está enfrentando o senhor Alexandre assim? Rosa olhou em volta. Todos a encaravam como se fosse louca. Um homem passando balançou a cabeça. Senhora, não faz escândalo. Chovendo desse jeito e a senhora aqui gritando. Uma senhora puxou o marido. Vamos embora. Não vale a pena mexer com gente perturbada. Rosa caiu de joelhos no chão molhado. Lúcia, você me ouve? Eu tô aqui fora, eu nunca te abandonei. A chuva batia no asfalto como chicotadas. Alexandre pegou um lenço e, friamente, fez sinal ao segurança. Tirem ela daqui. Com gentileza. Senão vão dizer que agredimos. Rosa foi levantada à força. Ela resistia, gritando. Não toquem na minha filha.
Não transformem ela naquilo que fizeram comigo. Eu imploro, deixem ela ir. Lúcia, naquele momento, estava na sala acústica no terceiro andar. Não ouvia nada. Nem a chuva. Nem a mãe. Apenas o silêncio absoluto. E naquele silêncio, seu coração se apertava. Ela pousou as mãos no piano e sussurrou: Mãe, o que a senhora está fazendo agora? Beatriz estava no corredor, olhando pela janela embaçada de chuva. Viu Rosa sendo levada para longe do portão. Um desconforto cresceu em seu peito. Rafael se aproximou por trás, franzindo a testa. O que tá olhando? Uma mãe veio buscar a filha. Beatriz respondeu baixinho. Eu vi. Gritando feito louca. Disse que o senhor Alexandre estuprou ela. Rafael deu de ombros. Velha história. Mulher que não aceita o passado. Beatriz desviou o olhar, cheia de conflito. E se for verdade? Rafael riu sem humor. Então temos mais motivos para ficar calados. Não seja tola, Beatriz. Precisamos desse emprego. O senhor Alexandre não tolera dúvidas. Beatriz olhou para a própria mão. Uma cicatriz antiga na pele deixada por um aluno surdo que havia sido forçado a gravar vídeos voltou a arder. A noite caiu. Rosa se encolhia em um canto do parque próximo à escola, protegida apenas por uma capa de chuva. Seu celular estava sem bateria. A foto amassada e molhada permanecia em sua bolsa. Uma pessoa em situação de rua se aproximou, estendendo a mão. Moça, tem algo para comer? Rosa ofereceu o último pedaço de pão. Eu não preciso. Minha filha está presa e eu não consigo fazer nada. A mulher sentou-se ao lado dela, em silêncio. Então, de repente, falou. Eu já fui aluna daquela escola. Meu nome é Renata. Fui expulsa por xingar o senhor Alexandre na cara dele. Rosa levantou a cabeça. Você conhece ele? Renata assentiu. Muito mais do que você imagina. Quer desmascarar esse desgraçado? Rosa apertou os punhos. Estou pronta. Nem que eu morra por isso. Lúcia estava caída ao lado do piano. A sala continuava escura como sempre. Ela já não sabia quanto tempo estava ali. 1 dia. 5. 10. Sem relógio, sem calendário, só um corpo cansado e uma mente desgastada como medida do tempo. Irmã Beatriz. Lúcia chamou fraco. Ninguém respondeu. Ela levou a mão ao rosto molhado. Não sabia se era suor ou lágrimas. Sentia a falta da mãe. Do quartinho em Paraisópolis. Do cheiro de pomada, da sopa rala. E, mais do que tudo, da canção de ninar que a mãe murmurava quando ela ardia em febre. Você é os olhos da mamãe, é a luz quando eu não consigo mais enxergar. Lúcia sorriu levemente em meio ao cansaço. Mãe, talvez eu tenha errado em ter fugido. Mas ainda acredito que a música pode me salvar. Ela se endireitou, estendeu as mãos até o teclado. As teclas estavam geladas, irregulares. Algumas ainda quebradas, mas Lúcia sabia onde cada uma estava. Não com os olhos, mas com a alma. Eu vou compor uma nova música, sussurrou. Uma música sem partitura, sem piano afinado. Só com memória e emoção. Lúcia começou a cantarolar cada nota, em dó. Mi. Sol. Lá. Ela criava trechos curtos e repetia até gravar. A introdução será o chamado pela minha mãe. Mamãe, você me escuta, disse, pousando a mão sobre o peito. A segunda parte, a imagem dela ajoelhada na chuva, me abraçando enquanto eu delirava. E a terceira, o momento em que saí dos braços dela achando que era forte. Ela engoliu seco, mas não parou. E o final? Lúcia respirou fundo. É quando eu entendo que não preciso da luz para ver minha mãe, porque ela vive em mim. Ela fechou os olhos, desenhando as melodias no ar. Uma música nascida não no papel, mas na mente e no coração.
Dó, sol, fá, mi, ré, murmurava. O som suave da porta se abrindo ao fundo a fez estremecer. Beatriz entrou, carregando uma bandeja de comida, mas parou ao ver Lúcia sentada ereta, o rosto concentrado. Lúcia? Chamou baixinho. Irmã Beatriz? Lúcia virou-se e sorriu. Hoje não estou com tanta fome. Estou lembrando da melodia da minha mãe. Beatriz colocou a bandeja no chão e se sentou ao lado dela pela primeira vez em dias. Você ainda lembra da sua mãe? Lúcia assentiu. Antes eu fiquei com raiva porque ela não me deixou vir. Mas agora entendo, ela só tinha medo que eu sofresse como ela sofreu. Beatriz mordeu os lábios. Você sabe algo do passado dela? Não muito. Mas o senhor Alexandre disse algo que me deu medo. Muito medo. Lúcia tremia. Acho que ele fez algo terrível com minha mãe. Beatriz respirou fundo. Lúcia, você sabia que sua mãe veio até aqui te procurar? Lúcia se assustou. O quê? 3 dias atrás. Na chuva. Ela ficou na porta, gritou seu nome, chorou, acusou o senhor Alexandre diante de todos. Lúcia ficou muda. Por que não me contaram? Sua sala é a prova de som. Ninguém queria que você soubesse. Beatriz baixou os olhos. Naquele dia eu estava no andar de cima. Vi tudo. Mas não tive coragem de fazer nada. Lúcia segurou a mão de Beatriz. Você é a única que falou comigo com gentileza nesse lugar. Eu confio em você. Beatriz olhou nos olhos de Lúcia, olhos sem luz, mas cheios de força. Lúcia, se eu te tirar daqui, você tem coragem de ir? Lúcia assentiu. Eu vou. Mas não para fugir. Vou sair para tocar a música que escrevi. Para minha mãe ouvir. E para todos que acham que cego só serve para pedir esmola. Beatriz se emocionou. E qual o nome da música? Lúcia sorriu. Olhos de Mãe. Na manhã seguinte, Lúcia foi chamada para a sala principal da escola. Rafael entrou na sala, lançando um olhar de cima a baixo. Você vai ter seu último ensaio antes da apresentação da semana que vem. Lúcia permaneceu sentada, tranquila. Quero tocar minha música. Não. Rafael franziu a testa. O senhor Alexandre já escolheu. Você tem que tocar o que ele mandou. Lúcia levantou a cabeça. Eu não sou marionete. Não vou tocar uma música sem alma. Rafael se aproximou, agarrou a gola dela e a puxou para cima. Escuta bem, você é aluna aqui. Ninguém se importa com o que você quer. Você é uma ferramenta de propaganda. Beatriz apareceu na porta, com a voz firme. Tire as mãos dela. Rafael ficou surpreso. Beatriz, o que diabos você tá fazendo? Ela não é um objeto. Disse Beatriz. Se não soltá-la, eu vou chamar a polícia. Tenho uma cópia do vídeo que vocês andaram divulgando. Rafael recuou, deu de ombros. Como quiser. Mas depois não diga que não avisei quando for demitida. Lúcia se virou para Beatriz, trêmula. Você, o que vai fazer? Não vou deixar que destruam você. Nem que eu tenha que sacrificar tudo. Beatriz segurou a mão de Lúcia. Hoje à noite, eu vou te levar para fora, só por um tempo. Você vai tocar sua música, no lugar que você escolher. Lúcia apertou a mão dela. Qualquer lugar serve. Desde que minha mãe possa ouvir. Naquela noite. No quarto escuro, Lúcia ainda estava sozinha. Mas dessa vez, não tinha medo. Ela repetia mentalmente cada trecho de Olhos de Mãe. A melodia surgia cada vez mais nítida, como uma luz suave por trás de uma névoa espessa. Dó, sol, fá, ré, lá, cantarolava, leve como o vento. Cada trecho da música era uma lembrança. Um pedido de perdão à mãe. Um clamor ao mundo.
Uma voz sussurrada por todas as crianças escondidas por serem diferentes. Mamãe, ela sussurrou, a mão sobre o coração. Estou reescrevendo a luz, com as mãos da senhora. O alarme soou frio pelos corredores longos e estreitos. Um novo dia começava na escola de música do estado de São Paulo. Mas para Lúcia, todos os dias ainda pareciam noite. Rafael abriu a porta do quarto e bateu levemente no batente de ferro. Levanta. Hoje é o ensaio geral antes da apresentação oficial. Lúcia estava sentada num canto da sala, em silêncio. Havia passado a noite em claro, abraçada à melodia de Olhos de Mãe, imaginando o rosto da mãe sendo enxotada sob a chuva. Quero apresentar minha própria música. Lúcia disse com firmeza. Rafael franziu a testa. Não é você quem decide. Mas o próprio Sr. Alexandre disse, a música vem de dentro. Ela respondeu. Essa música é o meu coração. Rafael suspirou. Coração não sustenta escola. Você toca o que foi mandado, Nocturne N graus 2, de Chopin. Ou não toca nada. Lúcia se levantou e respirou fundo. Então eu escolho não tocar. Beatriz surgiu rapidamente no fim do corredor. Já chega. Essa escola não é um reformatório. Rafael virou-se abruptamente. Vai se meter de novo? Beatriz avançou, ficando entre ele e Lúcia. Só peço uma coisa simples, em que ela possa tocar a música que compôs. Só uma vez. No ensaio. Se não for boa, tudo bem. Não for boa. Rafael deu uma risada sarcástica. Você acha que a direção vai ouvir uma ceguinha improvisando? Isso aqui não é sarau de rua. Lúcia interveio, com voz firme. Sou cega, mas sou musicista. Não preciso de luz. Preciso de respeito. Rafael rangia os dentes, depois virou as costas. Tudo bem. Vamos deixar que o Sr. Alexandre decida. A sala de concertos brilhava sob os refletores. O ensaio geral reuniu todos os professores, os melhores alunos e até alguns representantes da imprensa para acompanhar a aluna cega especial. Alexandre estava de pé no fundo do auditório, de braços cruzados, observando Lúcia de longe. A menina entrou no palco, conduzida por Beatriz. Ninguém disse uma palavra. Não houve risos, nem cumprimentos. Apenas expectativa e desprezo disfarçado. Alexandre pegou o microfone e falou. Lúcia Pereira. A aluna mais jovem do programa de formação especial. Hoje, você vai apresentar o Nocturne N graus 2, correto? Lúcia ergueu o rosto. Com licença. Quero tocar uma música de minha autoria. Um murmúrio percorreu o auditório. Isso não está no programa. Disse Alexandre, friamente. Não há nada de errado em uma pessoa cega compor. Lúcia respondeu. O nome da música é Olhos de Mãe. É tudo o que tenho. Alexandre estreitou os olhos. Este não é um lugar para emoções pessoais. Aqui se preza disciplina e reputação. Que reputação tem uma escola que tranca seus alunos no escuro e os filma escondido? Lúcia rebateu. O auditório silenciou. Beatriz empalideceu. O professor Tomás franziu a testa. Alexandre apertou o microfone com força. Você está insultando o sistema que te deu uma chance. Você não tem o direito de escolher. Lúcia respirou fundo. Sua voz tremia, mas estava decidida. Ser cega significa não ter direito de escolher a música? É isso que o senhor quer nos ensinar? Exato. Alexandre sorriu de canto. Porque vocês não sabem o que precisam. Então eu vou mostrar que sei, sim. Lúcia sentou-se ao piano. Sem esperar autorização, começou a dedilhar as primeiras notas de Olhos de Mãe. Beatriz prendeu a respiração. Rafael recuou. O auditório ficou em completo silêncio. Menos de 30 segundos depois, Alexandre fez sinal. Parem isso. Ele gritou. Lúcia não parou.
As notas continuaram. Suaves, sofridas, como a canção de ninar de uma mãe sendo rasgada por tempestades. Um aluno se levantou, alarmado. Alguém interrompe. Ela está estragando o ensaio. Tomás falou alto. Não. Ela está fazendo o que todos nós esquecemos, o tocando com o coração. Alexandre puxou o cabo do microfone, subiu ao palco e gritou. Levante-se agora. Lúcia continuou. Suas mãos tremiam, mas o ritmo não falhava. A melodia explodiu como lágrimas reprimidas por tempo demais. Beatriz se colocou na frente de Alexandre. Não encoste nela. Você será demitida. Alexandre rugiu. Então irei embora junto com a verdade. Beatriz respondeu. Lúcia finalizou o último acorde. A música se esvaiu como o último suspiro de uma mãe desaparecendo sob a chuva. Ela se levantou, voltou-se para o público. Eu sou Lúcia. Eu sou cega. Mas não sou muda. Sou filha de Rosa, uma mulher que foi abusada e silenciada pelo Sr. Alexandre. Hoje, eu trouxe a voz da minha mãe até aqui. Não para pedir pena. Mas para lembrar, nós também temos voz. O auditório explodiu em alvoroço. Alguns aplaudiram, outros suspiraram. As câmeras da imprensa voltaram-se para o palco. Alexandre recuou, o rosto pálido. Lúcia sussurrou para Beatriz. Eu não preciso mais escolher a música. Eu acabei de escolher a voz por todos que nunca foram ouvidos. Depois daquele dia, Lúcia foi colocada em confinamento. Levaram-na de volta para a sala escura, desta vez com 2 trancas externas. Mas a melodia de Olhos de Mãe já havia ultrapassado as paredes à prova de som. Beatriz foi suspensa. Tomás, em segredo, procurou um jornalista que já havia investigado o caso de Rosa anos antes. A escola começou a tremer por dentro. Alguns alunos secretamente compartilharam o áudio do ensaio geral. Nas redes sociais, o nome Lúcia Pereira se espalhava como fogo, junto com as hashtags Olhos de Mãe. Música sem luz. Ela ainda não disse nada? Perguntou Alexandre, de pernas cruzadas em seu escritório, girando uma caneta tinteiro entre os dedos. Rafael estava em pé diante dele, e assentiu. 3 dias em silêncio. Come pouco, não encosta mais no piano. Alexandre franziu a testa. Ótimo. É assim que se quebra uma criança insolente. Mas, e as redes sociais? A hashtag Olhos de Mãe o está viralizando. Alguns alunos divulgaram o áudio do ensaio. Rafael falou baixo. Espuma. Nós vamos estancar isso. Alexandre se recostou na cadeira. Mas e Beatriz? Ela não tem mais acesso ao alojamento. Solicitei o bloqueio permanente. E o tal Tomás? Ainda dá aula, mas parece que está só observando. Acho melhor deixá-lo quieto, para não criar escândalo. Alexandre assentiu levemente, olhos fechados. Perfeito. Deixe pensar em que venceram. Na sala trancada, Lúcia estava sentada, abraçando os joelhos. Sem piano. Sem som. Apenas uma escuridão densa e a própria respiração. Cada vez que suas mãos tremiam de fome ou frio, ela murmurava. Não posso cair. Minha mãe suportou mais do que isso. A porta se abriu com um clique. Tomás entrou, sem acender a luz. Lúcia. Professor Tomás. Ela reconheceu a voz e se endireitou imediatamente. Você está bem? Bem. Lúcia riu. O senhor acha que ficar trancado o dia inteiro numa sala sem luz é estar bem? Tomás se aproximou. Me desculpe. Eu deveria ter falado antes. Lúcia virou o rosto. Veio ver se eu já desisti, é isso? Não. Eu vim te dar uma escolha. Tomás se abaixou e entregou um pequeno pendrive. Esta é a cópia do vídeo da sua apresentação de Olhos de Mãe. Eu salvei do sistema interno antes que fosse apagado.
Lúcia segurou o objeto. Eu não tenho computador. A Beatriz tem. Tomás respondeu em voz baixa. Ela está tentando entrar em contato com sua mãe. Se conseguirmos provar o que aconteceu aqui, você pode conquistar sua liberdade. Mas você tem que resistir. Lúcia apertou o pendrive nas mãos. Eu não quero liberdade só para mim. Quero justiça para minha mãe. E para todas as crianças que já foram tratadas como eu. Tomás a olhou com emoção nos olhos. Eu vou te ajudar. Beatriz estava sentada em uma cafeteria modesta próxima à praça de Paraisópolis. Suas mãos tremiam quando viu a mulher entrando. Rosa. A senhora é a mãe da Lúcia? Ela se levantou. Rosa assentiu, o rosto abatido, os cabelos mais grisalhos. Você é Beatriz. Fui assistente na escola de música. Vim pedir perdão e oferecer ajuda para denunciar a verdade. Rosa ficou em silêncio. Beatriz tirou o celular e abriu uma gravação. Eu sou Lúcia. Eu sou cega. Mas não sou muda. Sou filha de Rosa, uma mulher que foi abusada e silenciada pelo Sr. Alexandre. Rosa apertou os punhos. Ela disse isso mesmo? Diante de todo o auditório. Beatriz confirmou. Agora precisamos que a senhora assine a denúncia formal. E autorize a divulgação do vídeo da apresentação da Lúcia. Rosa mordeu os lábios. Eles já me ameaçaram. Disseram que, se eu falasse, não ia ser só o meu emprego. Beatriz segurou sua mão. Desta vez, eles vão pagar. No escritório da escola, Alexandre recebia o jornalista cultural Inácio Ferrer, cabelos grisalhos, voz grave. Recebemos rumores sobre uma aluna cega que compôs e tocou uma música original impactante. O senhor pode comentar? Alexandre sorriu friamente. Apenas boatos. Aquela menina não tinha técnica. Já foi excluída do programa. É mesmo? Porque o vídeo que recebi mostra ela tocando diante de quase 100 pessoas. E sendo aplaudida por vários professores. Inácio mostrou o celular. Alexandre empalideceu. Onde conseguiu esse vídeo? Temos uma fonte interna. E uma denúncia formal assinada por Rosa Pereira, mãe da aluna. Inácio colocou uma pasta sobre a mesa. Alexandre pegou e folheou com pressa. Seu rosto escureceu. Isso será tratado internamente. Não há necessidade de envolvimento da imprensa. Me desculpe, Sr. Alexandre. Inácio se levantou. Isso não é mais assunto interno. Isso agora é justiça. Naquela noite, Lúcia foi chamada à sala da direção. Rafael a acompanhou, mas estranhamente, não disse uma palavra. Seus olhos evitavam encará-la. A porta se abriu. Alexandre estava sentado à mesa, o rosto tenso. Beatriz e Tomás estavam em pé, um de cada lado. Lúcia. Alexandre começou, a voz rouca. Precisamos conversar. Não precisamos. Lúcia respondeu firme. Eu não converso com quem chamou minha mãe de uma mulher que chorava debaixo da cama. Cuidado com suas palavras. Alexandre rosnou. Beatriz deu um passo à frente. Já enviei a denúncia ao Ministério da Cultura. A imprensa está de prontidão. Se fizer algo com ela, o senhor vai preso. Alexandre riu com desprezo. Acha que tenho medo de acusações vazias? Tomás colocou o pendrive sobre a mesa. Esta é a gravação interna apagada. Contém toda a apresentação. E também o senhor insultando a aluna. Alexandre empalideceu. Lúcia deu um passo à frente, a voz firme como aço. Eu vou tocar minha música, com ou sem permissão. E vou contar tudo. Cada detalhe. Sem omitir uma única palavra. Alexandre se levantou de repente. Saiam daqui. Todos vocês vão se arrepender. Beatriz sorriu calmamente. Não. Quem vai se arrepender é o senhor.
Naquela noite, Lúcia foi levada de volta ao quarto, mas pela primeira vez em semanas, a porta não estava trancada. Ela se deitou, abraçando o pendrive como se segurasse sua própria alma. Lá fora, a chuva voltava a cair. Ela fechou os olhos e sussurrou: amanhã o silêncio vai acabar. Naquela mesma noite, a Escola de Música do Estado de São Paulo estava toda iluminada. O grande auditório havia sido cuidadosamente limpo, o palco decorado com flores frescas, luzes suaves focalizando o piano de cauda ao centro. Nos bastidores, uma multidão. Representantes do Ministério da Cultura, jornalistas da Folha de São Paulo, Globo News, BBC Brasil lotavam as primeiras fileiras. Atrás deles, professores, pais, alunos, artistas, todos reunidos para a apresentação amplamente divulgada durante a semana, O Gênio Cego da Música treinado por Alexandre Silva. Alexandre, de terno preto, subiu ao palco com um microfone na mão, a postura confiante de sempre. Senhoras e senhores. Sua voz soou firme e fria. Hoje, testemunharemos o maior fruto do nosso programa de formação para músicos com deficiência visual. Ele pausou e varreu a plateia com o olhar. Com vocês, Lúcia Pereira. Uma jovem genial que, mesmo sem enxergar a luz, tocou a alma da música com o coração. Aplausos soaram. Várias câmeras se voltaram para a lateral do palco. Lúcia entrou vestindo o uniforme branco, cabelo preso, o rosto pálido mas calmo. Tocava a parede com os dedos para se orientar, sendo conduzida suavemente por Beatriz até o centro do palco. O auditório ficou completamente silencioso. Todos os olhares se fixaram nela. Alexandre se aproximou e murmurou em seu ouvido: lembre-se, você é só uma marionete. Toque a música combinada. Senão, eu faço você desaparecer. Lúcia não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e se afastou, indo em direção ao piano. A plateia ainda não fazia ideia do que estava por vir. Beatriz recuou e se encostou discretamente na lateral do palco, segurando o celular com a câmera já ligada. Tomás, sentado na terceira fileira, não tirava os olhos de Lúcia. Ela se sentou ao piano. Pousou as mãos sobre as teclas e ficou alguns segundos em silêncio. Um jornalista cochichou: parece nervosa. Mas logo depois, Lúcia ergueu o rosto. Sua voz soou, não alta, mas clara. Com licença. Gostaria de apresentar uma composição minha. Esta peça não está no programa. O nome dela é Olhos de Mãe. Um burburinho percorreu o auditório. Algumas pessoas se entreolharam. Alexandre congelou. Pare. Ele disse alto. Isso não está na programação. Lúcia, toque o nocturne conforme acordado. Lúcia permaneceu serena. Eu não consigo mais fingir. Aquela música não é minha. Eu vim aqui para contar a minha história. Ninguém te deu esse direito. Alexandre avançou, tentando tomar o microfone. Beatriz entrou em cena, ficando entre os dois. Deixe ela tocar. O senhor prometeu dar essa chance na frente do Ministério da Cultura e da Imprensa. Uma mulher da pasta da cultura, sentada na primeira fila, se pronunciou. A escola quer divulgar o programa para deficientes visuais, certo? Então deixem a garota se expressar. Alexandre teve que recuar. Seu rosto estava tenso como pedra. Lúcia se virou para o piano, repousou as mãos com suavidade nas teclas. Respirou fundo e soltou a primeira nota. Dó. Uma nota grave, leve como o primeiro suspiro. Mi, sol. Lá. A melodia se espalhou vagarosamente. As notas não buscavam impressionar. Elas aqueciam, como a mão da mãe afagando o cabelo, como a canção de ninar no meio da chuva em São Paulo. Cada modulação era um suspiro. Cada repetição, uma lembrança de infância, de quando Lúcia perdeu a visão, de quando ela tocava com a mãe no quartinho apertado, de quando caminhou na chuva, deixando os braços que a protegiam. Ninguém falou. O auditório mergulhou num silêncio absoluto. Aqueles que riram de Lúcia antes, agora olhavam com espanto,
comovidos, envergonhados. Um professor idoso chorava. Um repórter havia parado de anotar, apenas escutava, em silêncio. Uma menina de 10 anos, sentada ao lado da mãe, sussurrou: "Eu também quero aprender piano como ela." Lúcia continuava. Chegava ao clímax, notas agudas, desconexas, como um choro contido, que se dissolvia em acordes redondos, iguais ao abraço desesperado de mãe e filha após a tempestade. Então ela terminou. A última nota ecoou, se dissolvendo no ar como névoa ao amanhecer. Lúcia se levantou, ficou em silêncio por um segundo. Depois se virou para o público. "Eu sou Lúcia Pereira", disse alto. "Sou filha de Rosa, que foi professora nesta escola. Ela foi estuprada pelo atual diretor e demitida." O auditório ficou em choque. Muitos arregalaram os olhos. O rosto de Alexandre empalideceu. "A música que acabei de tocar é a voz da minha mãe. É a dor que ela carregou por toda a vida. É o grito de socorro que ninguém ouviu." Tomás se levantou de repente. "Eu sou testemunha." O senhor Alexandre trancou Lúcia numa sala acústica, filmou ela escondido e divulgou internamente como piada. Um jornalista gritou: "Eu tenho o vídeo original. Está aqui a prova." Lúcia tirou um pendrive do bolso e o ergueu. "Está tudo gravado. E foi enviado à imprensa ontem mesmo." Alexandre subiu correndo ao palco, desesperado. Mas Beatriz se colocou na frente, com o celular transmitindo ao vivo. "Se tocar nela, o país inteiro vai saber quem é o verdadeiro monstro." Estudantes começaram a se levantar no auditório. Muitos gritavam: "Investigação já! Justiça para a Rosa! Lúcia não está sozinha." Uma representante do Ministério da Cultura se levantou, sacou o celular. "Alexandre Silva, você está suspenso imediatamente. Será aberta uma investigação completa." Alexandre ficou paralisado no palco. O auditório explodiu em murmúrios, flashes e uma raiva que ninguém podia conter. Lúcia recuou, suor na testa, mas o olhar cheio de libertação. Do meio do público, uma mulher de cabelos grisalhos subiu ao palco, atravessando jornalistas e seguranças. Era Rosa. Ela subia os degraus trêmula. "Mãe!" Lúcia murmurou, a voz embargada. Rosa correu e abraçou a filha com força. "Mamãe tá aqui, eu ouvi tudo, eu ouvi a sua voz." As duas se desfizeram em lágrimas nos braços uma da outra. Lúcia sussurrou ao ouvido da mãe: "Mãe, de agora em diante, eu serei seus olhos. E a luz para todas as crianças que tiveram a luz arrancada, como eu." No palco, Alexandre Silva, outrora arrogante, agora estava sozinho, rosto pálido, cabeça baixa. As câmeras apontavam para ele de todos os lados. Não havia mais onde se esconder. Lúcia, a menina cega e frágil, o derrubara com música. Os aplausos irromperam como trovões. Não eram palmas comuns, eram a explosão de sentimentos sufocados por muito tempo dos estudantes, do público, dos que antes ficaram em silêncio. Lúcia permanecia ali, de mãos dadas com a mãe. Rosa tremia no abraço da filha, as lágrimas se misturando ao cabelo dela. "Você conseguiu. Eu não preciso mais me calar." Alexandre recuou, os lábios se movendo sem emitir som. Diante dele, dezenas de câmeras de celular gravando, microfones de grandes emissoras apontando como lâminas. Beatriz se aproximou e o encarou. "Tem algo a dizer?" Alexandre olhou em volta, olhos vidrados. Eu só queria dar uma chance para ela. Eu nunca forcei ninguém." Tomás subiu ao palco, já não era o professor tímido de antes. Ergueu uma pasta. "Aqui está a cópia do contrato interno. Nele consta que Lúcia não podia deixar o alojamento, não podia ter contato externo e todas as suas atividades eram monitoradas por câmeras." Um jornalista interrompeu. "Temos vídeos da sala acústica onde Lúcia foi forçada a tocar, foi ridicularizada, exposta como entretenimento. Temos também áudios do senhor insultando a mãe dela, Rosa Pereira." Alexandre virou-se para Rafael, seu assistente mais fiel.
Diga alguma coisa. Você era o responsável técnico. Rafael respondeu com frieza. Não. O senhor foi quem mandou gravar. Lembra? Disse, vamos guardar pro evento de fim de ano. Quanto mais ridículo, melhor. Uma representante do Ministério da Cultura sacou o celular. Acabei de acionar a Polícia Civil. Alexandre Silva, o senhor será investigado por abuso de poder, violação de direitos infantis e encobrimento de estupro. Ele deu um passo para trás como se tivesse tomado um choque. Não. Eu sou um diretor premiado. Já recebi medalha de honra da cidade. Rosa cravou os olhos nele. E eu sou a mulher que o senhor estuprou. A quem o senhor destruiu a carreira e a vida. Mas ainda estou aqui. E quem está caindo agora é o senhor. Diante de uma criança. Alexandre cambaleou. Tentou sair do palco, mas os estudantes bloquearam todas as saídas. Marcos, o aluno que antes zombava de Lúcia, falou em voz firme. Eu achava que ela era piada. Agora me envergonho de carregar o nome desta escola. Não deixem ele sair. Gritou outro aluno. Chamem a polícia pro palco. Alexandre foi cercado em meio aos gritos. Não havia mais fuga. Quando a polícia chegou, ele foi algemado diante de toda a escola. Seu terno caro estava encharcado de suor, o rosto pálido, já sem o brilho do diretor que formava gênios. Um repórter da BBC Brasil virou-se para Beatriz. Tem algo a dizer? Beatriz olhou firme para a câmera. Lúcia nos mostrou que a música pode derrubar qualquer parede de mentira. Hoje, a justiça começou. Uma semana depois. Lúcia e Rosa estavam sentadas no parque próximo à escola, sob o sol suave de abril. A brisa mexia levemente os cabelos de Lúcia, enquanto Rosa apoiava a cabeça no ombro da filha. Eu nunca imaginei que eu um dia estaria aqui, com você, sem lágrimas nos olhos. Lúcia sorriu. E eu nunca imaginei que minhas mãos poderiam tirar a senhora da escuridão. Rosa acariciou o cabelo da filha. Você não sabe, Lúcia. Quando você tocou Olhos de Mãe, parecia que meu coração se despedaçava e se reconstruía com cada nota. Lúcia tocou levemente a mão da mãe. Essa música é sua. Eu só fui a intérprete. O celular tocou. Era Beatriz. Lúcia. Acabei de receber a notícia e a gravadora Som Livre assinou com você. Vão lançar a gravação de Olhos de Mãe nacionalmente. E querem que você seja o rosto principal do programa Música para a Luz, apoiando crianças cegas na arte. Rosa regalou os olhos. É verdade, filha? Lúcia sorriu radiante. Ouviu isso, mãe? A gente não vai mais morar em Paraisópolis. Beatriz continuou. E mais, no Ministério da Cultura decidiu te conceder uma bolsa vitalícia de honra. Você vai escolher seus professores, compor e se apresentar em qualquer palco do Sistema Nacional de Artes. Lúcia colocou a mão no peito. Eu tô sonhando? Rosa enxugou as lágrimas. Não, meu amor. Isso não é um sonho. É a recompensa por ter tido coragem de falar. Na cela da Unidade Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, Alexandre estava encolhido num canto. Ninguém o visitava. Mais de 20 acusações aguardavam julgamento. Recusava entrevistas. O nome Alexandre Silva, o que antes estampava revistas de arte, agora só aparecia nas páginas policiais. Um carcereiro jogou um jornal na sua mesa. Na capa, Lúcia sorrindo ao piano, com a manchete. Olhos de Mãe, da música que fez o mal se curvar. Ele enfiou o rosto entre as mãos e gritou como um animal encurralado. Ela é só uma ceguinha. Uma cega. Naquela noite, na Sala São Paulo. O concerto O por Crianças Sem Luz só teve início. A plateia estava lotada. Beatriz, Tomás, antigos alunos até mesmo os que já zombaram de Lúcia estavam presentes. O apresentador subiu ao palco com um microfone. Senhoras e senhores, hoje não viemos apenas ouvir música.
Viemos testemunhar um milagre, uma menina cega que transformou dor em força. Com vocês, Lúcia Pereira. Aplausos estrondosos. Lúcia entrou. Usava um vestido branco simples, os cabelos soltos. Rosa assistia dos bastidores, os olhos brilhando de orgulho. Lúcia sentou-se ao piano Steva e Sons novinho. Pousou as mãos nas teclas, respirou fundo. Então disse, como havia dito antes: esta música é para minha mãe. E para todos que já foram silenciados. Escutem com o coração. A música começou. Olhos de Mãe, ou desta vez não era apenas um chamado. Era luz. Era renascimento. Na plateia, um menino cego chorou. Sua mãe o abraçou e sussurrou: você também pode, meu amor. Como ela. Tomás virou-se para Beatriz. Ela venceu. E não só com música. Com a verdade. Beatriz assentiu. A justiça pode demorar. Mas quando chega, ela brilha mais que qualquer refletor. Mesmo sem ter visto a luz desde que nasceu, Lúcia provou que coragem, verdade e amor podem vencer até a escuridão mais cruel. Esta história nos mostra que o mal pode enganar por um tempo, mas não para sempre. Quando uma criança tem coragem de falar por justiça, toda a sociedade é obrigada a escutar. Acredite, a música, a verdade e a coragem sempre serão mais fortes que o silêncio. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.